Olá, meus queridos amigos, aqui estamos de volta mais uma vez nesta semana para apresentar os subsídios da lição de número 2 da revista Betel Dominical. Lembrando que a revista Betel Dominical é estudada nas escolas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. E a lição de hoje, lição de número 2, tem por título Em Permanente Vigilância, o chamado à santidade e à preparação. O trimestre atual está sendo dedicado ao estudo do movimento pentecostal no mundo, as suas origens, o seu desenvolvimento e a sua contemporaneidade. Serão 13 lições até o final do trimestre, tratando de vários subtemas. Na lição da semana passada, estudamos sobre a descida do Espírito Santo. E hoje o nosso tema é a vigilância. E provavelmente pode ser que alguém pergunte por que estamos saindo da descida do Espírito Santo e entrando já na vigilância. A intenção autoral do bispo Oídes José do Carmo com esta lição é mostrar o declínio que o próprio movimento começa a enfrentar logo nos primeiros anos da igreja, tanto no período apostólico quanto no período dos pais da igreja e, consequentemente, ao longo do tempo, até chegar à reforma, que é a lição de número 3 que iremos estudar na próxima semana. A reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. O texto referência, ou seja, a leitura em classe, é baseado em Apocalipse capítulo 1, versos 1 ao 5, e trata especificamente da igreja de Éfeso, embora no comentário também seja acrescentada a igreja de Laodiceia. Então, ambas as igrejas são tomadas como referenciais para tratar da lição que será estudada neste domingo em nossas escolas dominicais em todo o Brasil, ou seja, em permanente vigilância. E eu gostaria de fazer aqui aquele rápido lembrete para quem não é inscrito. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e também dê o seu like, a sua curtida, porque esses 3 gestos ajudam a expandir a presença dos nossos vídeos e alcançar um público maior nesta plataforma. Vamos, portanto, aos subsídios da lição de hoje, e eu gostaria de começar apresentando alguns pontos relacionados à própria história primeva da igreja. Em primeiro lugar, a igreja nasce no dia de Pentecostes, ou seja, 10 dias após a ascensão de Cristo, lembrando que naquele período a Bíblia usada pelos cristãos era a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, porque naquele período ainda não havia nenhuma carta escrita, os evangelhos não tinham sido produzidos, todos os que viviam
nos dias primeiros do cristianismo, viviam à luz das palavras proferidas por Jesus e que ainda ecoavam naqueles dias, de tão recente era a ascensão que tinha ocorrido 10 dias antes do Pentecostes. Convém lembrar algumas coisas. Primeiro, Paulo diz que Jesus foi visto por cerca de 500 irmãos. É um número, em termos testemunhais, é um número gigante. Geralmente, quando há tribunais para julgamento, o número de testemunhas nem sempre passa de 8, 10, 12, dependendo da grandeza e do mérito do julgamento. E o próprio Jesus, quando trata da questão da disciplina, ele menciona 2 ou 3 testemunhas como testemunhos válidos. Ora, temos aí 500 irmãos que foram testemunhas, são evidências da ressurreição de Cristo, evidências de que durante aqueles 40 dias, desde a ressurreição até a ascensão, Jesus conseguiu alcançar pelo menos 500 irmãos. Jesus foi visto por 500 irmãos. Então temos aí um ponto bastante interessante. Outro ponto interessante é que Lucas, ao escrever o seu evangelho, diz que fez uma pesquisa acurada, ou seja, ele procurou ouvir testemunhas autênticas, legítimas, genuínas, para poder escrever o seu evangelho. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que naqueles dias, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, a voz do Mestre ainda era viva, era presente. A sua mensagem, os seus ensinos, a sua doutrina, embora ainda não tivesse sido registrada nos evangelhos, era uma doutrina oral e bem recebida com precisão por aqueles primeiros crentes, a ponto de Pedro, no dia de Pentecostes, pregar um sermão onde não faltou nenhum ponto em relação às bases do evangelho. Mas a igreja começou a expandir-se. No dia de Pentecoste, quase 3.000 pessoas se converteram, entre elas judeus que viviam em Jerusalém e judeus e prosélitos de outras regiões do mundo que retornaram às suas cidades levando a mensagem do cristianismo, levando a mensagem da fé cristã, sem nenhum escrito, sem nenhuma epístola, sem nenhuma carta, sem nenhum dos evangelhos, mas o que eles receberam no dia de Pentecostes. Essa foi a mensagem que eles levaram para todos os recônditos do Império Romano, porque tínhamos ali pelo menos 16 nações representadas. Com o passar dos meses, com o passar dos anos, começaram a surgir os problemas e temos no livro de Atos, por exemplo, o registro das viagens missionárias de Paulo, quando ele plantou igrejas em toda a região da Ásia, e quando se menciona a Ásia no livro dos Apóstolos, refere-se à atual Turquia, e também transpôs o Evangelho para a Europa, sendo obediente à visão celestial daquele personagem que lhe disse numa visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo
transpôs o evangelho do mundo da Ásia para o mundo da Europa. Ou seja, as igrejas foram plantadas, o evangelho expandiu-se por toda aquela região. No livro de Atos, diz que em 2 anos, toda a Ásia, ou seja, a região da Turquia, toda a Ásia foi alcançada com a mensagem do Evangelho, e 2 igrejas mencionadas na lição de hoje, Éfeso e Laodiceia, Éfeso no próprio texto referência e Laodiceia no próprio comentário, são igrejas resultado do trabalho apostólico de Paulo. E aí nesse tempo começam então a surgir as dificuldades, a necessidade de se corrigirem os rumos, a necessidade de se fazerem ajustes no que se estava sendo ensinado. As epístolas tiveram essa finalidade, as cartas tiveram essa finalidade, de corrigir, de pôr o ensino no prumo, de pôr aquilo que estava sendo ensinado de maneira errada, pôr no lugar certo, na posição certa. Então esse declínio a igreja sofreu, e a lição de hoje tenta mostrar exatamente esse declínio e, contrapondo-se ao declínio, ensinando a vigilância como um ato permanente do cristão em relação a todas essas questões que surgem ao longo do tempo e que tentam impedir a marcha da igreja. Claro que aqui estamos tratando da igreja em suas expressões locais. Éfeso é uma dessas igrejas, Laodiceia é outra dessas igrejas. Em relação a Éfeso, qual é a ideia? A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja fiel à doutrina. Você lê aqui do texto, Apocalipse capítulo 2, eu acredito que eu tenha errado agora há pouco, Apocalipse capítulo 2, o Senhor refere-se às boas obras, ao trabalho, à paciência daquela igreja, ao cuidado que ela tem em relação aos maus, ao cuidado daquela igreja aos falsos apóstolos, ao cuidado daquela igreja ao falso ensino. Então nós poderíamos chamar a igreja de Éfeso como uma igreja ortodoxa, uma igreja bíblica, uma igreja que procurava ser fiel ao ensino recebido de Cristo através dos próprios apóstolos. No entanto, qual era a reprimenda do Senhor àquela igreja? Ela tinha deixado o primeiro amor. Em outras palavras, ela tratava a doutrina, ela tratava a ortodoxia de maneira rígida, de maneira engessada, de maneira legalista, por assim dizer, sem entender que todo o ensino, por mais que o ensino seja corretivo, por mais que o ensino seja preventivo, todo o ensino deve ser ministrado em amor. A própria Escritura diz que o Senhor corrige aquele a quem ama. Então, o ensino, a doutrina, a ortodoxia, não tem a finalidade de simplesmente escorraçar, não tem a finalidade de simplesmente pôr para fora das fronteiras da igreja aqueles que, porventura, estejam caminhando de modo errado. Não tem como propósito
transmitir, digamos, opulência, transmitir uma atitude de quem tem acesso a um saber privilegiado, digamos, através de um rito iniciático, ao qual os outros não têm. A finalidade do ensino é ser preventivo, a finalidade do ensino é edificar, é construir, a finalidade do ensino é fazer com que nós, como cristãos, criemos bons hábitos, hábitos afinados, hábitos coerentes com o ensino bíblico. A finalidade do ensino é corrigir o que está errado, mas sempre com o propósito de trazer de volta e nunca escorraçar, nunca pôr para fora. Quando olhamos o Salmo 23, temos a figura, aliás, temos duas figuras, duas analogias, duas metáforas, vara e cajado. A vara tem a finalidade de afastar os intrusos, que não são ovelhas. E o cajado, com aquela curvatura, tem a finalidade de puxar a ovelha pelo pescoço para que ela não caia nos abismos e para que ela não saia do caminho. Então esse é o propósito do ensino, e parece que a igreja de Éfeso estava no outro extremo, o extremo da dureza, o extremo da rigidez, o extremo de tratar os maldizentes, por assim dizer, como pessoas, digamos, que não mereciam o cuidado, o zelo, o amor. Por isso, o Senhor repreende a igreja. O Senhor diz, tenho porém contra ti, verso 4, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Em relação à igreja de Laodiceia, eu destaco aqui 3 pontos. O Senhor refere-se a ela como uma igreja que não era nem fria nem quente. É uma figura que também é usada. A cidade era servida por águas termais que chegavam ao perímetro urbano já mornas, sem a qualidade necessária para o uso daquela água. Então o Senhor usa essa figura para mostrar que a igreja de Laodiceia era uma igreja indiferente, uma igreja descuidada. Outra figura que podemos usar, que o próprio Senhor usa na carta a Laodiceia, é quando ele diz, aconselho-te que compres colírios para que vejas. Havia naquela cidade uma escola de medicina na área oftalmológica e, segundo diz a história, eles teriam descoberto um excelente colírio que ajudava na recuperação da visão. Então essa figura é usada pelo Senhor para mostrar àqueles crentes que eles eram cegos, que eles estavam vivendo uma vida sem visão. E a terceira analogia que se faz aqui em relação à igreja de Laodiceia, embora não esteja no texto, mas está implícito no texto quando diz rico sou, é a expressão que está no texto. A cidade de Laodiceia era uma cidade próspera, rica, de muitos empresários poderosos financeiramente. Pode ser que essa igreja tivesse entre eles cristãos ricos, prósperos, e fosse uma igreja próspera financeiramente. E por ser uma igreja próspera financeiramente, então ela se olhava com opulência, com orgulho, e achava que a sua grandeza
estava na sua riqueza e não no fato de ser uma igreja plantada e pertencente ao Senhor Jesus Cristo. E por isso o Senhor a condena. Rico sou, e mostra que era uma igreja nua, uma igreja com as suas vergonhas expostas, porque espiritualmente era uma igreja morta, doutrinariamente era uma igreja já afastada dos padrões apostólicos, e em termos de relacionamentos era uma igreja que pouco se importava com aqueles que viviam na comunidade, entre eles valorizando mais a vida dos ricos do que a vida dos cristãos em geral. Então são pontos interessantes como subsídios para mostrar esse quadro do declínio da igreja após o Pentecostes, à medida que a igreja avança, à medida que a igreja se expande, à medida que surgem heresias, como o gnosticismo, que tentou penetrar no seio da igreja. Então, esse declínio ensejou ao apóstolo Paulo, principalmente Paulo, que foi o apóstolo que o Senhor levantou para dirigir-se aos gentios, ensejou ao apóstolo Paulo para que ele produzisse as suas cartas. Foram 13 cartas, se você pensar que a epístola aos Hebreus é de autoria desconhecida, enquanto há eruditos que acreditam que seja de autoria paulina. Então, se não pensarmos na epístola aos Hebreus, foram 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ou seja, grande parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo para corrigir, para confrontar, para ajustar, para pôr no prumo. É tanto que a recomendação que ele faz a Timóteo é essa: o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, ensina-o a homens fiéis. E numa tradução mais contemporânea diz: isso mesmo, ou seja, não mude uma vírgula, não mude uma interrogação, não mude um ponto, não mude um ponto e vírgula, não mude uma frase, mas transmita exatamente como você recebeu, porque foi o que eu recebi do Senhor. Quando Paulo ensinou sobre a ceia aos coríntios, ele disse: eu ensino a vocês aquilo que eu recebi do Senhor e que teve a destra de legitimação dos demais apóstolos quando Paulo encontrou-se com eles em Jerusalém, e Paulo descreve sobre isso na sua própria epístola aos Gálatas. Portanto, temos aí esse quadro. E nesse quadro, por exemplo, há um distanciamento em relação à contemporaneidade dos dons, embora você encontre nos pais da igreja referências aos dons espirituais, referências às profecias, referências às manifestações miraculosas, mas parece que essas referências passaram a ser pontuais e não algo comum na vida da igreja, e não algo normal na vida da igreja. E aí começam a surgir os movimentos paralelos, que, em certo sentido, é uma tentativa de retornar ao leito. É uma tentativa de retornar ao leito. E a lição de hoje menciona o montanismo. O montanismo. O que foi o movimento montanista? Ele surge na metade do século II e os montanistas pregavam uma nova revelação concedida a eles, e você percebe que era uma tentativa de combater o mundanismo e o extremismo para o lado negacionista
em relação aos dons de Deus era uma forma de protesto. E um dos grandes nomes que, inclusive, endossou o montanismo foi um dos pais da igreja, Tertuliano, do norte da África. Inclusive, é dele aquela famosa frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E era uma tentativa de conter o esfriamento, conter o formalismo, conter essa falta de dar ao Espírito aquilo que é do Espírito. Ou seja, permitir que os dons do Espírito tivessem manifestação comum, normal na vida da igreja. Agora, por que o montanismo foi condenado? O montanismo foi condenado porque montanismo vem de Montano, que é, digamos, o originador do movimento. Montano põe, digamos, as declarações proféticas no mesmo nível da autoridade das Escrituras naquela época. Esse é um ponto. Está aqui no comentário. O segundo ponto é que Montano diz que o Espírito Santo falava à igreja do mesmo modo como falava aos apóstolos. E o terceiro ponto é que Montano negava a autoridade dos bispos. Aqui nós não estamos ainda no período de Constantino. Estamos bem aquém, ainda no período de uma igreja sem reconhecimento oficial, ainda no período de uma igreja que sofria os ataques do Império Romano. Então, os bispos tinham uma autoridade, digamos, mesmo que não houvesse concílios, ainda assim os bispos tinham uma autoridade e essa autoridade era respeitada pelas igrejas de modo geral, e Montano era alguém que questionava essa autoridade. E aqui chegamos a um ponto. Que ponto? É exatamente o ponto do cessacionismo. O cessacionismo surge posteriormente, claro que naquela época já tínhamos sinais do cessacionismo, exatamente com esses movimentos como o de Montano, que surgem como uma forma de refração, como uma forma de contenção. Ou seja, os dons do Espírito já não tinham manifestações comuns, normais, senão manifestações pontuais, como você encontra descrito nas obras dos pais da igreja. Mas os sinais do cessacionismo crescem, se expandem, à medida que, de um lado, o misticismo também se expande, e quando eu me refiro ao misticismo, me refiro àqueles atos que se tornaram comuns na igreja institucionalizada, como veneração aos mortos, como veneração às relíquias. Falava-se das lascas da cruz de Cristo, e esses dias eu desconhecia que nós temos aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós temos aqui uma relíquia, e nessa relíquia estaria uma lasca da cruz de Cristo. Isso está aqui no Rio de Janeiro, inclusive exposto à visitação. Então, quantas lascas da cruz de Cristo passaram a ser objetos de veneração, objetos de adoração? E eu poderia falar de tantas outras coisas na área do misticismo. E, por exemplo,
milagres atribuídos aos santos, não é? E esses santos passaram a ser adorados, a ser venerados. Ou seja, o cessacionismo surge como uma tentativa de frear o misticismo e aí vai para o outro extremo. Qual é o outro extremo? É aquele que o apóstolo Paulo se refere na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, quando ele diz: não extingais o espírito. A nossa tendência de evitar os exageros, a nossa tendência de evitar que as pessoas ajam na própria emoção ou segundo as suas próprias intuições, nós acabamos indo para o outro extremo, extinguindo entre aspas. O extinguir o Espírito aí não é que o Espírito Santo se extinga, é no sentido da sua manifestação, da sua presença, da presença dos dons na vida da igreja. Paulo, quando ensina, por exemplo, sobre dons espirituais, capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, ele é incisivo, ele disciplina o uso dos dons, e esse não é o propósito da nossa lição, mas ao final ele diz: não proibais falar em línguas. E a nossa tendência é ir para esse extremo, é tornar o nosso culto formal, é tornar o nosso culto engessado, é tornar o nosso culto com uma liturgia necessária até, porque o culto precisa ter ordem, o culto precisa ter uma sequência, o culto precisa ter começo, meio e fim, mas engessamos de tal maneira que já não damos mais espaço para as manifestações de Deus no meio da igreja. Então, esse é o ponto principal da lição de hoje, e foi isso que ocorreu ao longo dos séculos, até chegarmos na próxima lição, a lição de número 3, que trata da reforma, e também depois da reforma. A lição de hoje cita uma frase comum, ela não é originária da reforma, mas ela vem posterior à reforma. A frase é a seguinte: igreja reformada, sempre reformando. E qual é a ideia dessa frase? Igreja reformada, sempre reformando. A ideia dessa frase é que, à medida em que nós nos afastemos do caminho, da originalidade, da legitimidade, nós temos de retornar. Esse sempre reformando não é sempre inovando, não é sempre acrescentando, não é sempre trazendo novos adendos, nada disso. Esse sempre reformando é um retorno, é voltar ao princípio, é voltar às raízes, é voltar ao começo e corrigir o rumo da igreja. Então, permanente vigilância trata-se disso, tanto na vida comunitária da igreja, quanto na nossa vida pessoal. E em relação ao movimento pentecostal, eu creio firmemente que, como igreja, precisamos fazer uma revisita, precisamos voltar às raízes do movimento pentecostal no mundo e às raízes do pentecostalismo no livro de Atos dos Apóstolos, onde temos a nossa base, onde temos o nosso padrão, onde temos o nosso modelo, para daí aprendermos o que precisa ser aprendido ou corrigirmos o que precisa ser corrigido na vida de nossa igreja em geral. Permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Esse é o tema da lição que acabamos de apresentar para ela os subsídios para o próximo domingo como recursos
aos nossos professores. E na lição de número 3, estaremos estudando a Reforma Protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Os subsídios de hoje foram para a lição de número 2, que será estudada no próximo domingo, dia 12 de janeiro. Um grande abraço, não se esqueça de ativar o sininho, ou melhor me expressando, não se esqueça de inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações e curtir para que o vídeo tenha maior tráfego. E um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Deus os abençoe.